Cara, eu acho, na real, a gente vai fazer uma comédia. Acho que comédia é o que o pessoal gosta, a gente deu certo. Pô, todo mundo gostou, eu acho que comédia. Vocês gostam? Não, assim, cara. Ah, cara, eu quero muito fazer uma filme de ação. Ação? Sabe, por que a gente não junta todo mundo só? Então, professor, aqui está o nosso TCC. Vamos dar uma olhadinha, deve estar muito bom. Só pela capa dá para ver que está de qualidade. Ver, planejamento, as pegação está muito bom. Isso aqui está muito bom, só está inovador, está moderno. Parabéns. Vou dar aqui umas assinaturas, guarde vocês podem tranquilo para comer um pão de queijo, tá bom? Pode ir, tá? Vai lá, tá? Próximo grupo! E aí, tudo bem? E professor, tudo bem? Professor, de vocês. Ótimo! Tá bom. Aqui é o nosso grupo aqui, professor. Espero que goste, né? Do trabalho. Vocês estão de brincadeira comigo, eu vou apresentar isso. Por que, professor? Não acredito que vocês vão apresentar isso. Tá falando sério? Sério, professor, gostou? Olha, na verdade eu simplesmente não gosto de vocês, eu não vou com a cara de vocês. Simplesmente por causa disso, tá? Vocês não cheiram nem um pouco pão de queijo mineiro, tá? Nossa, mas eu fiquei totalmente dele que aprovar. Não, eu achei que foi demais. Ficou certo que a gente não se tivesse referência, só isso. Se a gente tivesse seguido, a gente estava errado. Ô, onde você tá? Sou eu, onde você tá? Não quero saber se deu certo ou não. Onde você tá, cara? Me fala. Tive uma ideia. Valeu. Que bom que você chegou. Você está perdendo essa reunião? Aquele grupo que estava com a gente, que não foi canal, foi aprovado, não? Sim. Tá, mas só descer na escada, estava tendo lá, eu escutei a solução por antes. Fala pra gente, cara. Mete de referências. Sério? Eu também não estava sério, mas vocês solução melhor? No momento não. Eu ainda não sei qual é a sala dele, mas você se vira, você acha, e vamos, cara, eu tô tentando melhor. Demorou. Dá licença, mestre. A gente veio só pra luz. Jovens, fiquem tranquilos, eu já sei do que se trata, Ué, mas como você sabe, mestre? Tenho certeza que tem a ver com tudo, não é? Juma não aprova as campanhas de vocês, isso é fato. E o que a gente faz, mestre? Você pode nos ajudar? Vamos ajudar, porque nesse prédio as coisas andam e eu sempre sei de tudo. Nesse prédio eu sempre sei de tudo. O que você acha que pode ser? Juma não aprova as campanhas porque tem um ponto fraco. Qual? Que é o crush do Juma. Vamos aprovar as campanhas, procurar coisas que não sejam clichês, temos que achar referências. Cara, tudo bem? A gente vai esperar, a gente está fazendo um urgente, porque ela não foi, e agora, você
Cara, pega essas coisas aí, rapidão, rapidão. Já sei. Vai, tô deixando aqui, obrigado, tá? Professor Caldanal, já sei o que vai dar para você falar no assunto. Dúvida e dó. Vamos lá, vamos usar meus canais. Eu tenho referências. Como é que você conseguiu? Vamos lá passar, eu vou mostrar o nosso grupo para vocês. Vamos lá ver então. E aí, quero ver. Quero ver se vocês fizerem o que é combinado com vocês. Vai tudo legal, vai tudo legal. Tem certeza que você vai gostar também. Tá muito bom, professor. Isso aqui, Essa parte aqui, ó. Olha isso. sim, isso aqui também. Ó, né, se esforçou bastante. Se esforçou bastante. E espero ter agradado. Ué, ficou meio clichê. Não tá pão de queijo como lá em Bosta, né? Mas eu vou provar conforme a gente tinha combinado, né, chefe? Juro, vou cumprir a palavra e eu irei olhar. Soma de 50. Olá, boa noite a todos. Me chamo Léo Pior, sou responsável de atendimento da Cubo Comunicação. Gostaria de parabenizar Samuel, que bela atuação como menino. Daremos início hoje ao nosso projeto de TCC, nosso projeto de conclusão do curso, tendo como cliente a Monobloco Auto Center. É isso aí. Bom, ela está orientada na Rua Gonçalves Dias, localizada na Rua Gonçalves Dias, 1849, no centro de Araraquara, no telefone 3333-4648, especializada no ramo de prestação de serviço e troca de peças no sentido automotivo. A utilização do serviço é feita com o próprio PDD, possui apenas um PDD na cidade. O motivo de compra muitas vezes está ligado principalmente à racional, né, pela questão da segurança, de manter sempre seguro o carro. A imagem de passagem de qualidade, porém não tem um projeto de fidelização dos clientes, então acaba não tendo um meio legal para se trabalhar. Vamos ao atendimento de marketing. Bom, a Monobloco visa se tornar referência no mercado de prestação de serviço automotivo e região.
oferecendo sempre mão de obra qualificada, além de fidelizar e buscar novos clientes. Além de ser referência na prestação de serviço, quer se tornar sinônimo de qualidade, né, em tudo que se dispõe, sempre com pontualidade. Tendo como visão garantir sempre a satisfação do consumidor, visando perpetuar uma relação de confiança e comprometimento. Os valores da empresa são qualidade, comprometimento, ética, transparência, pontualidade e seriedade. Essa é a nossa tabela SWOT, destaque para o requisito força, ter estacionamento próprio, pontualidade na entrega. Como fraqueza, poucas ações de marketing e pouca fidelização de clientes, nível de completo. No ambiente externo, as oportunidades são possíveis parcerias, além de aumento de venda de carros seminovos, e como ameaças, crise econômica e concorrentes mais reconhecidos. Nossos objetivos de marketing. A agência tem como missão fazer uma transformação na marca, de dentro para fora. Então, a nossa intenção é criar um logo novo, mudar a papelaria, documentação, além de posicioná-la no mercado. Com isso, alguns combos promocionais, que nós vamos falar futuramente, nós planejamos em torno disso. Se torne mais premium, mais forte, agregando valor à marca e difundindo mais seu nome. Com o tempo, se tornar referência ao mercado. Nossa análise mercadológica. Chamo agora meu querido Jefferson para me ajudar. O nosso primeiro concorrente direto e mais forte deles é Estradão Auto Center, possui 2 lojas em Araraquara, mais de 20 anos de mercado, além de inúmeras ações de marketing e propaganda ao longo dos anos. Boa noite a todos, meu nome é Jefferson, profissional de criação da agência Cubo Comunicação. Vou dar continuidade aos nossos concorrentes diretos. A Nenê Escapamentos, apesar do nome, ela possui uma alta oferece diversos serviços automotivos. A marca recentemente foi revitalizada, a marca deles, e eles já têm um histórico de propaganda na cidade. Mostramos agora os principais concorrentes diretos, destaque para Nova Bate, Recapex e, é claro, De Pascoal. Agora vamos à imensa pesquisa metodológica. A empresa atua na cidade de Araraquara, incluindo Américo Brasiliense, Rincão, Santa Lúcia e Motuca. A pesquisa foi aplicada apenas na cidade de Araraquara e a mesma tem 2 fases. A fase A foi realizada com clientes ativos nos últimos 6 meses, procurando identificar preferências e exigências dos clientes, os atrativos da empresa, e o público-alvo dessa pesquisa foram homens e mulheres de fases A, B e C, de 18 a 65 anos, com diversos graus de escolaridade, estado civil e ocupação profissional. Na fase A foram aplicados 35 questionários. A pesquisa foi pesquisa quantitativa, exploratória, descritiva, amostral, probabilística, com investimento de R$5.000. No que se refere à fase B, ela foi aplicada com não clientes, apenas em Araraquara. Foi tomado por base para achar esse universo a pesquisa de IBGE feita em 2016, onde levantou o número de em média, 1,11 veículos por morador na cidade. Nós temos a intenção de descobrir se as pessoas conhecem a monobloco, por que não utilizam e qual o principal motivo do concorrente, além de traçar um perfil de multimídia. Ela também foi aplicada em diferentes graus de escolaridade, estado civil e tudo mais. Pessoas de 18 a 65 anos, de classes sociais de A a C. Foram aplicadas um pouco mais de questionários, 51. Foi quantitativa, exploratória, descritiva, amostral, não probabilística e por conveniência. Foram investidos também R$5.000. Apresento agora os infográficos da fase A da pesquisa. A maioria dos entrevistados são homens com idade entre 19 e 29 anos, residentes na cidade de Araraquara, que possuem apenas um automóvel, que demoram cerca de 6 meses para fazer a revisão em seu automóvel, que demoram cerca de 6 meses para trocar os pneus dos seus automóveis, que classificam como ótimo atendimento da Monobloco Auto Center, e
escolheram a monobloco por causa do preço e da qualidade. Ela é conhecida 50% por indicação de outras pessoas e 50% do convênio do extra que eles têm. 70% conhece a maioria dos serviços prestados pela monobloco. 70% elegeram o Estradão como concorrente que eles mais conhecem. Vou apresentar agora a conclusão da pesquisa. Foi levantada a necessidade de aplicar uma nova identidade visual e uma política de fidelização dos clientes. Foi diagnosticado que alguns veem a monobloco como o monobloco center apenas como revisão automotiva e não conhecem o restante dos serviços, os outros 30 serviços prestados que são mais novos. Vamos agora dar início aos infográficos na fase B, não críticos. 84% são homens, também entre 19 e 29 anos, possuem apenas um automóvel, realizam revisões de seu automóvel a cada 6 meses, assim como também trocam seus pneus a cada 6 meses. Obviamente, como já se imaginava, o Estradão é o maior concorrente. Dizem que escolheu mais pela confiança e pela qualidade. Conheceram através de indicação também. E 77% das pessoas disseram que conhecem serviços prestados pela monobloco. Dizem que o fator principal de compra é a qualidade, 56% das vezes. Temos como conclusão, temos a necessidade de colocar o monobloco novamente no mercado, voltar a figurar entre os principais nomes de prestadores de serviços automotivos. E com isso, como eu disse, nós temos a intenção de lançar 20 pontos promocionais, além de uma comemoração de 20 anos da empresa que completa agora em 2017. Mas agora a estratégia de marketing para isso chama o Jonathan. Boa noite, meu nome é Jonathan, profissional de mídia de agência e darei continuidade à apresentação com estratégias de marketing. Preço. Trabalhar com preços compatíveis no mercado, reposicionando a marca. Produto. Ampliando de serviços prestados, diferenciando-se de seus concorrentes, tendo uma qualidade de preço justo. Praça. Foco principal é a cidade de Araraquara. Promoção. Serão criados pontos, sendo comercializados com valor promocional, além de uma campanha para aumentar a comunicação externa com o público. Veículos usados foram escolhidos após uma aplicação de uma pesquisa. Optamos por trabalhar com revista, rádio, televisão, outdoor, indoor, mídia online. Além de fidelizar e conquistar novos clientes, campanha online e offline, utilizando mídias estratégicas e uma criação de um website. Chamamos agora João Jefferson para continuar nossa identidade visual. Esse é o logotipo antigo da monobloco. Esse é o novo logotipo proposto pela agência. A agência viu que era necessária uma reformulação da marca. E optamos por sair da zona de conforto. Trabalhar apenas com a tipografia, para sair de peças de carro que normalmente são tendências nas logos desse tipo de cliente. Revitalizando a logo, deixando ela mais clean. Essa é a maleabilidade da marca. As cores usadas foram o vermelho e o preto. Optamos por manter as cores da monobloco para manter essa identidade com a imagem antiga da empresa. A cor vermelha representa uma cor quente, que representa dinamismo e energia, e a cor preta tem valor de sofisticação e luxo. Nosso slogan é "Por onde você for". O slogan traz a ideia de deslocamento, buscando fazer com que os clientes se sintam mais seguros, tenham mais segurança na marca, e tenham confiança nos serviços prestados, sintetizando os valores da empresa. A tipografia usada foi a Novita Script Demo, que é uma fonte mais sofisticada, e apesar de ser cursiva, ela tem uma fácil compreensão. A tipografia usada também usamos o Curso Standard,
que é uma fonte mais reta, simples e legível, e não ofusca a fonte principal da lousa. Esse é o nosso diagrama de construção. Nossa escala em cinza. Essa aplicação em fundos coloridos. Aplicação em fundos confusos. Margem de segurança. Aplicação monocromática. Produção positiva. Produção negativa. Apresento agora a papelaria e documentação do nosso cliente. Lembrando sempre que as medidas encontram-se ao lado das áreas. Esse é o nosso cartão de visitas. Nosso bloco de anotações. Papel timbrado. Envelope ofício frente e verso. Envelope saco frente e verso. Nossa pasta interna e externa. Caixa de identificação. Bloco de orçamento. CD e a capa do CD. Nota fiscal. Ordem de serviço. O recibo. O brinde, que será utilizado no evento. A frota. E este é o uniforme do nosso cliente. Apresento agora o briefing de criação. O público-alvo da nossa campanha são pessoas entre 20 e 35 anos, na sua maioria homens. O objetivo de comunicação é fidelizar os clientes, despertar o interesse de potenciais clientes e agregar valor à marca, com ações institucionais. A campanha será dividida em duas fases, a fase A e a fase B, que são institucional e promocional. Uma das fases com um tom mais informal. As peças a serem criadas na fase A institucional são revistas, a mídia social e o e-mail marketing. Já na fase B, os door, indoor, outdoor, rádio, TV, evento, mídias sociais e a distribuição de folder. A verba disponível para a campanha é de R$130 mil. Chamo agora o meu QR para me ajudar, o meu QR e o Jonathan para me ajudar a apresentar a campanha para vocês. Vamos lá. O conceito da fase A busca renovar a identidade da marca. E lembrando sempre que esse ano a Monobloco completa 20 anos e também é passar isso para os clientes. A peça usada busca aproximar o grande público com a marca, mudando a visão que a empresa transmite e ressaltando seus principais adjetivos. Posicionamento. A campanha reforçará o ponto forte da empresa, que é a qualidade e a segurança, além de apresentar sua nova imagem ao público. Apresentar as peças agora. Essa é a nossa peça de revista, lembrando sempre que as medidas se encontram ao lado das letras. Essa peça de revista aplicada.
esse é o texto da revista. Com mais de 15 anos de mercado em Araraquara e região, nós decidimos revisar nossos conceitos e modernizar nossa marca, mantendo a qualidade que você conhece. Nessa nova fase da empresa, procuramos balancear nossos pensamentos, tornando mais próximo o contato com você, nosso cliente final. Alinhe suas atitudes e faça-nos uma visita, como no Global Center, por onde você for. A peça revista será vinculada pela capa magazine, quantidade 1, tiragem 25 mil, no valor total de R$3.000. Estamos para você, nosso e-mail marketing com a medida ao lado. Sacando os principais combos de lançamento. E-mail marketing, a peça será vinculada pela membership sem valor de custo. Mostramos agora nosso post patrocinado. Post patrocinado será postado no Facebook e utilizando a ferramenta Facebook ADS no valor total de R$7.000. Apresenta agora nosso vídeo institucional, lembrando sempre que o objetivo desse vídeo é reforçar a nova imagem da empresa, por isso utilizamos apenas a logo nova. Queremos informar que na tela, na verdade, é um programinha, porém, na parte do vídeo institucional, haveria o mesmo texto da revista, porém narrado. O vídeo institucional foi feito pela própria agência, então só terá o valor de produção de R$3.000. Dando início agora na nossa fase B, não clientes. A agência buscou trabalhar com serviços que a Monobloco oferecia, além de uma relação mais saudável entre a pessoa e o automóvel. Por isso, trabalhamos com serviços e algumas atitudes a serem tomadas. Alinhe suas atitudes, balanceie, revise seus conceitos e balanceie seu pensamento. Logo a revitalização da marca, nós buscamos, como eu disse anteriormente, colocar a Monobloco como figurão entre as empresas que prestam serviços, além, obviamente, de comemorar os 20 anos, por isso essa grande promoção. Damos início agora à apresentação das nossas peças. Essa é a nossa peça indoor, medida ao lado. Peça outdoor aplicada. Mostramos agora outdoor, peça número 2. Outdoor aplicado. Nossa peça outdoor 3. Logo em seguida, peça outdoor aplicado. A mídia outdoor será vinculada pela Publicidade e pela Lex, local Araraquara, total de placas 8, no valor total de R$11.000. Apresento agora nossa peça indoor, que será veiculada em alguns restaurantes da cidade, como Sacaná e Hotel. Sou Jorge. Essa é a peça aplicada. A peça indoor será produzida pela MKT Play, com um total de 10 peças em cada local, no valor total de R$1.500. Mostramos agora essa peça busão, já aplicada. Peça busão número 2 também já aplicada. E do mesmo padrão de contato. Busdoor será vinculado pela LH Bus. Serão 2 linhas utilizadas, com um valor total de R$1.300.
Esse é o nosso post patrocinado no Facebook. Como já tinha falado anteriormente, será o valor total de R$7.000 o posto patrocinado. Passamos para vocês a nova página do website institucional da empresa. O website será hospedado pela local web no valor total de R$298,80. Apresento agora a aplicação da nossa campanha no Google AdWords. A ferramenta Google AdWords será utilizada no valor total de R$6.000. Convidamos vocês a assistirem nosso comercial de televisão. Você já imaginou ter os melhores serviços para o seu automóvel pagando um preço especial? Na Universidade de 20 anos da Monobloco, você pode. Para provar isso, lançamos diversos combos exclusivos. Por exemplo, o combo cigarette, alinhamento mais balanceamento mais troca de óleo por apenas R$ 199,90. Isso mesmo, R$ 199,90. Um pagamento facilitado e melhor atendimento da região. Venha nos conhecer na rua Gonçalves Dias, número 1849, Centro Araraquara. Ou acesse monobloco.com.br. Será veiculado em 3 grandes emissoras e em 6 programas, sendo esses Globo, SBT e Band, os programas Jornal da Globo, Auto Esporte, Acelerados, Primeiro Impacto e Jogo Aberto. No valor total, R$ 59.000. E tendo com ele a produção do vídeo comercial, que foi feito pela própria agência, com um valor total de R$ 15.000. Convido vocês agora a escutarem nosso spot de rádio. Ah não! Quebrou de novo! Não acredito! Não aguento mais consertar a mesma coisa. Quando você fez sempre as mesmas coisas, deve ter um resultado diferente. Acho que nunca, não é mesmo? Por isso nós, da Monobloco, estamos há 20 anos no mercado para ajudar você e seu automóvel. Para provar isso, nesse mês nós lançamos 20 combos promocionais, com descontos, cortesias e, claro, pagamento facilitado. Venha nos conhecer, Rua Gonçalves Dias, 1865, Centro. Ou acesse monobloco.com.br. Monobloco do Centro, por onde você for. A mídia rádio será veiculada na Jovem Pan e na Morada do Sol, junto ao programa Alto Papo, no valor total de R$ 7.000. Damos início agora ao nosso evento. Nós, juntamente com o cliente, vamos propor incentivar ainda mais a paixão do brasileiro por automóvel. Por isso, tivemos a ideia de fazer exposição de carros antigos, convidando colecionadores para expor os mesmos. Tendo como conceito a divulgação dos 10 combos promocionais que nós lançamos, além de workshops ministrados pelos próprios mecânicos em horários determinados, onde abordará assuntos pontuais da relação da pessoa com o automóvel. O evento ocorrerá do dia 23 a 25 de março do ano que vem. Diante da oportunidade de ampliar e atingir um novo público, a ideia é proporcionar uma experiência real e agradável para a empresa, em um ambiente familiar e balanceado. Esse é o nosso cronograma do evento. Onde terão 6 modelos, um gerente ou subgerente e 5 mecânicos da monobloco. Materiais usados são para folder, sistema de som e materiais para o stand. Para divulgar, será divulgado nas redes sociais, além de uma inserção diária em horário determinado na rádio Jovem Pan, na semana do evento. O evento será feito no CEAR, contando com os modelos da Geomodel e o som do Dom Som, no total de R$ 19.920.
apresentamos novamente o chaveiro que será distribuído para aqueles que fecharem negócio com o local. Os brindes serão produzidos pela gráfica print, realizada no CEAR, junto com as modelos do Geomodo, equipamentos que estarão distribuídos no local, no total de R$ 1.600. Esse será o folder entregue às pessoas que frequentarem, convidando elas a visitarem o nosso estande e os workshops, além de fechar negócio com a gente. Os folders também serão produzidos pela gráfica print, no valor total de R$ 4.000. E assim, a plotagem será feita pela color gráfica, no valor total de R$ 568. Este é o post patrocinado do evento. Como dito anteriormente, o custo patrocinado será um valor total de R$ 7.000. Darei continuidade com o planejamento de mídia. Desenvolvimento do plano. O plano foi desenvolvido pela agência baseando-se no briefing, pesquisa e mercado. Objetivos e metas: agregar valor à marca, aumentar o fluxo de demanda, fidelizar o público móvel, demonstrar diferenciais perante a concorrência, colocar a marca em ênfase. Público-alvo: tanto na fase A como na B, homens e mulheres, classe A a D, de 18 a 65 anos, que possuem automóveis. Mercado e investimento. Mercado. A campanha tem como alvo a cidade de Araraquara e microrregião. Investimento. A verba disponível foi de 130 mil para a campanha. Periodicidade do plano. A campanha será dividida em duas fases. A primeira, com institucional. A mídia revista será vinculada na primeira semana de 2018 e as mídias online de forma contínua. A segunda fase da campanha, com cunho promocional, será vinculada de janeiro de 2018 até março do mesmo ano. Essa é a nossa estratégia do plano, com ênfase em propaganda, promoção, marketing direto e venda pessoal. Investimento por mix, dando-se o maior valor em propaganda, com 63%. Investimento por mix em gráfico, com seu maior valor em propaganda, 73%. Cronograma estratégico, Agência 2017. Cronograma estratégico, cliente de janeiro a março de 2018. Tabela vertical, por percentual, com seu maior número em TV. Gráfico vertical, com seu maior número em TV, 33%. Tabela vertical final, com valor bruto de R$ 168 mil. Agora o meu QR dá a continuidade com a conclusão. Bom, percebemos a necessidade real de ser fidelizado o público que venha do convênio extra, além de indicações de terceiros, mas principalmente posicionar a marca de forma como atuante, de forma singular no mercado novamente. Por isso, a intenção de criação de combos com os valores promocionais, pelo menos nesses 3 meses, para poder atrair o cliente e, com a prestação do serviço, mostrar que a monobloco tem sim qualidade e que ela sim merece sim ser colocada. Como foi dito e mostrado, tivemos o feeling de tratar de dentro para fora, por isso a mudança de um logo, a mudança de uma postura, de uma documentação, papelaria e afins. Pode ir para a conclusão agora. Jefferson, sou paciente, não está com fogo no fogo. Eu vou ler uma coisinha aqui, bem rápido, prometo não
porque vou esquecer. Há um tempo atrás eu vi um provérbio... Pode não acabar o vídeo. Há um tempo atrás eu vi um provérbio que dizia que homem nenhum chegaria a lugar sem respeito e gratidão na sua caminhada. E posso dizer que hoje o que eu mais tenho nessa noite é respeito e gratidão por tudo que aconteceu, por todo mundo. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, porque quando eu voltei para Araraquara e voltei para a UNIARA, foi um momento muito difícil na minha vida, mas principalmente a minha mãe, que ela conseguiu tomar comigo hoje, parabéns. Tenho que agradecer a vida que colocou alguém que me suporta, curso chato pra caramba, moleque, obrigado de coração, mas toda a carona, enfim, uma amizade que eu espero levar realmente para a vida inteira. Tenho que agradecer a banca, aos professores, porque formar profissionais, pegar pessoas que são adolescentes e torná-las adultos, ajudar nesse processo, é algo muito difícil, é algo que merece muito ser louvável. Queria agradecer e parabenizar os outros 7 grupos, ao Opus, V Criativa, Dart, Voltaire, Baita, Herd, Gasolina, todo mundo, parabéns, vocês conseguiram também. Principalmente ao Léo, Galo, Felipe, a Isa, a Renata, a Karine, que nos ajudaram nos últimos anos, obrigado mesmo. Agradecer aos funcionários, Verinha, William, Dorier, muito obrigado. Gratidão aos amigos familiares que respeitaram, muitas vezes, quando a gente esteve ausente, quando a gente não conseguiu, e teve muitas vezes pensar em desistir, muito obrigado por entender isso. E não por último, mas não mais especial, primeiro ano, vocês aí mesmo. Obrigado de coração mesmo. Quando a gente já não aguentava mais, vocês ajudaram a gente até o primeiro ano. Não vou citar nome porque é muita gente. Mas enfim, novamente, como eu digo, gratidão a esse momento. Muito obrigado a quem veio, a quem dispôs seu tempo. Muito obrigado, banca. Muito obrigado, agência. De coração mesmo. Peço que fique com esse do vídeo agora. E aí, pessoal, mais aliviado? Tranquilos? Agora sim, foi um dia meio corrido pra gente. Vamos lá. Eu tenho uma entrevista da agência, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Eu vi que vocês mudaram algumas coisas do book para apresentação, mas são críticas construtivas, é algo que eu corto para isso e realmente tenho que falar para que vocês absorvam e cresçam profissionalmente, como vocês estão no mesmo lugar que eu agora. Desligou. E o Brasilzão não é fácil, né? Então, é matar 10 milhões por dia. Então, vamos lá. Vou falar da peça começar pela peça da revista. Eu vi que no book ali tinha um problema de uma separação de cidadão bem grave ali. Volto a falar, a revisão é tudo, tá? O texto bem revisado, o negócio da feito ali vai ser o sucesso do negócio de vocês. Isso é muito importante, então prestem bastante atenção nisso. O e-mail marketing, que eu acho que o folheto também, se usar a mesma base, os ícones eu achei um pouquinho confuso ali. Eu acho que dá um pouco mais de clareza, buscar um ícone mais claro. Naquele dia tinha uns 5 pneus, o pneu está em pé ali, eu falei, cara. Depois eu entendi ali. Mas tomar cuidado com isso, porque assim, vocês sabem, o cliente não sabe. O cara vai receber aquilo lá, ele vai ficar meio perdidão ali. Também eu queria entender o quinto pneu. Então, na verdade era o seguinte, seria na compra de 4 pneus, você ganha 75% de desconto na quinta unidade. Sim, a quinta unidade, geralmente quando a gente troca 3 pneus, aproveita o stack, põe um velho lá, ou você troca 4 pneus uma Mas vez. foi justamente para incentivar a compra, porque se a gente abatesse só no 4 pneus, financeiramente não seria viável para a empresa. A gente tentou ser 5 pneus por saco, a compra do quarto pneu para levar o quinto, para financeiramente ser viável.
uma coisa também, ó, revisar. Eu vi que a peça de Algor, por exemplo, estava falando sobre alinhamento, tinha o trocadilho de alinhamento, balanceamento e revisão. Por exemplo, o alinhamento, acho que é o. Revisa os seus conceitos, por exemplo. Tinha uma imagem, pelo menos no Hulk, eu vi que vocês alteraram ali, que era a pessoa com pneu ali. Então a revisão foca mais na parte de motorização. E o alinhamento e balanceamento, balanceio dos conceitos, estava o capô aberto. Então tomar cuidado, porque ele deveria focar nos pneus e não no capô aberto, que é a motorização ali. Isso é importante, cara, que está na cabeça de vocês, mas ali às vezes o cliente vai falar, pô, que isso, não, está errado. Então, tomar cuidado. Isso o revisor faz. Ele vai falar, ó, coloca esse nada. Isso é importante. Os autores, né, repetição do texto. O site de vocês estava logo monobloco embaixo e monobloco embaixo. Fica repetitivo demais. Então, tomar cuidado com isso, porque isso fica cansativo. É uma coisa que é importante vocês verem. O vídeo eu achei ok, até pelo perfil do público, ficou legal. Também, ó, na apresentação, quando vocês apresentarem para o cliente, tem que fazer um recorte ali bacana, bota o up ali, o deixadinho. Pode ser a pressa, eu entendo, mas mete uma varinha mágica lá, vai resolver o negócio. Tem que deixar clean, o cliente vai ficar. Pô. Uma coisa importante também, cara, que vocês colocaram o Jornal da Globo, 22 inserções. O público-alvo de 22 inserções para o Jornal da Globo é muita coisa. Você poderia pulverizar isso ou focar em programas onde você encontra todas essas classes. O Jornal da Globo, cara, é um jornal mais elitizado, com uma linguagem diferente. Apesar do Leandro que fala da besteira hoje, ele tem uma linguagem diferente, é mais politizado, é um jornal que tem um grau econômico mais forte, mais notícias internacionais. Então vai pegar um público mais A e B. E aí vocês pegam o C e o D ali, que também é um foco de vocês. Então vale a pena jogar no jornal regional, ou algo do tipo, ali, alguma coisa de esporte, que tem mais a ver. Mas o auto esporte, os outros programas ali estavam beleza, não bem. Acho que não vale a pena 22 exceções ali, besteira, problema fora. O Google e o Face, vocês mandaram muito bem na verba. Na verdade, eu assisti outras apresentações aqui outro dia e hoje. Acho que vocês souberam utilizar o Google, ali, vocês falam, foi bastante, foi legal. Acho que o Google é uma ferramenta, principalmente quando você vai. Eu sou um cara, quando eu vou trocar, eu dou um Google ali, procuro, tem uma foto da empresa, pra gente dar uma fuçada mesmo. É bem importante isso. O Facebook também, acho que a verba foi bem pensada. Uma coisa importante, para o e-mail marketing, vocês estão no meio time que ali, uma coisa bem legal, que não onera o cliente, é um negócio que você faz um agrado para ele, ali o cara fala, o pessoal geralmente às vezes usa local web, ou põe outras ferramentas que tem um custo, mas tem a 50, 100 reais, mas é um custo, você dá essas soluções gratuitas para o cliente, às vezes você ganha ponto com ele ali. O cliente ele não está gastando, é lindo, maravilhoso, você está dando uma solução. Isso é importante, vocês também pensaram muito bem, eu só vi isso aqui com vocês. O vídeo, o monobloco, cara, tem um espaço muito legal, diferente de outros científicos ali. Então, o lugar mais clean, mais iluminado, pé direito alto. Acho que, não sei também como foi a negociação ali com vocês, se ele abriu o local ou não, mas não abriu. Foi um pouco conturbada essa relação do meio para frente. Não, tranquilo, eu realmente não acompanhei, estou dando uma opinião aqui. Eu acho que é um lugar que vale muito explorar a imagem do lugar, né? Então, o chão esmaltado, um negócio bonitão ali, então acho que valorizaria bastante a imagem. Folder no sulfite, explica isso no evento. R$4.000. Eu vi vocês passaram. Folder no sulfite, jamais. Acho que foi a digitação, desculpa. Folder no sulfite, jamais. E por R$4.000 ainda, vocês conseguem na print ali, 1.500, uma tonelada. Tem um caminhão de folder aí. Então, cuidado com isso, cara. Sulfite jamais, pelo amor de Deus. E uma coisa também, como eu até disse para outra agência, cuidado com a escolha das classes. Classe A não vai no monobloco. Classe A pega seu carro, se estragou, ele joga fora, compra outro. Classe A tem iate, classe A tem avião. Então tomar cuidado com isso, porque o cara não vai vender para a concessionária. Não está nem aí para monobloco, etc. E vai mandar para a concessionária, geralmente o cara tem. Só um adendo. Atualmente, o monobloco tem uma parceria com o Extra, que a pessoa compra os pneus, e tem esse elemento de lançamento. A nossa intenção era, porque mesmo que seja uma classe A, ela não vai deixar de
usar um produto que para ela ser vantajosa. Nossa intenção era meio que pegar como um gancho, nesse caso, classe A era mais pelo convênio mesmo. Sim. Eu entendi isso, mas só cuidado com isso, cara, porque classe A é assim, eu já tinha passado a relação R$14.700 para cima, isso no estadual falando em 2016, eu não sei os dados atuais, né? Então é uma coisa que é importante vocês focarem para não fazer confusão e investirem errado. Bom, acho que é isso aí, galera. Parabéns mesmo, bem-vindos ao mercado. Agora é que o bicho pega, cara. A faculdade não é nada. Parabéns para vocês. Então, a última apresentação e também as últimas avaliações de vocês, né? Então, logicamente, nós vamos passar umas partes aí que a gente fala para vocês, com tudo que vocês fizeram academicamente que a gente pede, os cartazes, teaser, revelação que vocês fizeram, convite, questiona o palco, um pneu só. Veja, ele ficou muito vazio, sabe? Eu colocaria mais elementos também alegóricos aí para dar uma outra dimensão nesse sentido, né? Um só, ficou isso aí, um palco. Vestimento ok, com respeito, vocês estão elegantes, com laser aí, tranquilo, tá? Os ladeiros, o Lucas funcionando com vocês. Obrigado. Acontece com 24 horas que vocês trabalharam também, né? E o posicionamento da luz com relação ao slide. Eu acho que foi essa terceira que o Neto contando, na hora que jogava para lá, por mais que seja o que tinha logo vocês ao cubo, ela ficava ofuscada, não dava leitura praticamente, é sério. Eu dava uma recuada, alguma coisa para também aparecer. Já que vocês trabalham com o slide em 3 cores básicas, né? É o preto, tem o fundão, o branco, uma tipologia, e algumas imagens em vermelho onde vocês inserem tabelas. É a opção de vocês. Então, eu melhoraria a iluminação para destacar mais, porque vocês usam um fundão branco. Tá bom? Oi? Ah, Galuce, era lá, tá vendo? Tá. Aí vem o parte da videoagência, muito bacana também, que vocês voltam naquela parte de andar para lá e para cá. Eu gostei demais disso aí. E vem a apresentação de vocês. Achei de uma forma geral, vocês tramitaram bem dos diálogos isso, e gostei quando vocês depois juntam os 3 para falar. Eu acho que é a forma de vocês trabalharem mesmo isso aí. Gostei muito da arte dos infográficos, desse velocímetro, ficou muito bacana, né? Muito, visualmente muito bacana mesmo. Tá? A parte da logotipia, estava conversando até aqui com o Samuel, eu achei um show. Vocês fugiram do clichê, das peças de carro, isso aqui, fizeram ela aí, fugindo do senso comum. E ficou elegante. E trabalhando 2 cores aí. E que é do cliente também, né? As cores que vocês não têm esse respeito. Bacana isso aí, eu gostei mesmo, tá? Algumas considerações em relação às campanhas de acentuação, como falou, na revisão mesmo, que é legal, faltou uns acentos aí em alguns lugares, né? E, lógico, as peças, eu gostei das fotos como elas foram batidas e tratadas, mas é bacana aí a ideia de fazer as trocas delas com a redação para bater, tá? Vídeos de vocês também legal, digital que vocês trabalharam com 2D, e rádio também, os 3 trabalhando bacana com as trilhas, que foi a parte acadêmica que a gente sugeriu, tá? Por fim, uma dica minha para apresentar para eles. Eu mexeria no vídeo institucional, onde vocês passam ele somente com a logo dele. Como eu citei, houve um problema de áudio. Filma de fora, alguma coisa para você entrar, mas assim, tentar contar mais ou menos, você pode trabalhar isso até 2 minutos, tá? Que a gente passou em sala de aula, esse histórico dele. Vocês têm. Então, quer dizer, vamos voltar aí. Serem umas fotos quando você começou, não sei o que lá, isso aqui, que a gente vai fazer um negocinho, que é um mimo, um agrado para ele. E vamos mostrar só a fachada, né? Hoje, isso, aquilo, você mostrando isso, que aí fica um vídeo adicional mesmo.
contando essa historinha deles mais ou menos. Essa é a minha dica, né? Acertar, porque ficou ele somente ali aquela coisa, fica mais um vídeo de logomarca, né? Então, esse dicional que a gente passa é um histórico, resgatar mais ou menos isso. Vamos repensar nisso aí, ok? O resto, tranquilo, sossegado, parabéns. Bom, ainda nos vemos, né, eu falo, nós temos ainda o vídeo da IPTV, pelo amor de Deus. Você já está cracão no 2D ali. Foi você que ficou? Sou eu e Jair. Então já dá para fazer umas animações porque é para trabalhar. A gente só engana bem, sabe? Ok? Não, mas a gente vai conversar ainda essa semana que vem agora, que é para fechar aquela nota. Tá bom? Parabéns, gente. Obrigado, professor. Foi um prazer dar aula para, afinal, como estamos terminando aqui, para a turma desse ano, ok? Inclusive, fechando com vocês. Parabéns, tá? Olá, garotos. Foi bom tê-los comigo ao longo desse ano. Foi bom, vocês sempre que correram muito a apresentação, eram presentes. Bom, gostei da forma como vocês começaram. Meu pior abriu de uma forma tão espontânea, tão à vontade, como ele é peculiar. Então, isso já deu uma cara diferente à apresentação. Embora só um pneu tenha deixado o ambiente vazio, mas de certa forma vocês deram uma preenchida com a participação e presença de vocês. Mas claro, concordo que faltam pneus para compor aí. Eu tenho algumas observações, e a primeira delas já foi falada aqui 2 vezes pelos 2 colegas, mas eu acho importante repetir. Eu já acompanhei diversas bancas cujos componentes pegavam muito pesado na questão da ortografia da língua portuguesa. E até em outras áreas, acompanhei psicologia e outras áreas. E muitas vezes esse tipo de fala representa assim, ou o cara não leu, ou não entendeu, ou não tem que falar e vai falar da gramática, da ortografia. Mas eu acho que no nosso caso, o publicitário trabalha com a língua portuguesa, então eu considero que é essencial o bom uso dela. E eu já vim, ao longo do ano, fazendo crítica, vocês lembram, né? E na apresentação existe uma série de erros e falhas que chamam muito a atenção quando a gente está sentado aqui olhando. Então, como o Bruno falou, uma revisão resolveria muito esse problema. Mesmo porque vocês falam de forma correta aquilo que está escrito de forma errada na tela. Então não é que vocês não saibam, vocês sabem, mas faltou uma revisão, um pouco mais de atenção. Então prestem atenção nisso. Isso, levem esse conselho com vocês, porque na vida profissional isso pode atribuir pontos negativos na hora de uma apresentação com o cliente. Então, é sempre bom tomar cuidado, dar uma revisada. Tá? Quando vocês apresentam a composição das cores na logomarca de vocês, vocês colocam lá o preto com carga nas 4 cores, CNYK. Não há necessidade. Tá? Então coloca o K, que é o preto 100%, e você pode calçar, dar um pouco mais de peso a esse preto, colocando uns 20% de ciano. É o suficiente, tá? Mesmo porque quando você coloca carga nas 4 cores, você pode dar problema de registro na gráfica, dependendo do impressor, pode sair com algum problema. Concordo com o que o Bruno falou de você apresentar sugestões gratuitas para o cliente. Então existem várias ferramentas, e principalmente do digital. Então gostei quando vocês também apresentaram MailChimp como forma de envio de e-mail marketing. Se eu não me engano, até 2.000 vocês conseguem mandar sem custo, né? Então muito legal a iniciativa. E agora 2 questões relativas ao digital. 3. Primeiro, faltou o fluxograma. Tá? Para explicar, para entender qual seria a dinâmica de vocês. E agora eu vejo 2 probleminhas. O primeiro, vocês não me mostraram uma arte para a internet, para Facebook. E qual que é o problema? São 2. O primeiro, quanto ao formato. Porque existem formatos que o Facebook pede. E pelo que deu a entender, vocês pegaram o mesmo formato do outdoor, colocaram texto e
disseram que seria um anúncio para Facebook. Então, esse é um aspecto em relação ao formato. E o segundo, a quantidade de texto. Não pode ter mais de 20% de texto, senão o Facebook não aprova, ele não é veiculado. E eu acho que são 2 postagens de vocês que estão com mais de 20% de texto. Tá? Então seria importante revisar isso para a versão final do book. E por último, vocês colocam de investimento no Facebook, está lá uma tabelinha, tem Facebook 3.500, Facebook Ads 3.500, total 7.000. O que é isso? Então, a nossa intenção era a questão de impulsionamento da marca. Então, a gente ia tanto pegar o post na semana do evento, quanto a própria página, e fazer um investimento desses entre 3.500, dividir certinho, para que houvesse impulsionamento, porque como a página não tem a empresa não tem uma página, só um perfil como usuário, a gente criaria essa página do zero e teria que levantar curtidas, ou engajamento e alcance. Então, a nossa intenção era investimento nisso, entendeu? Tá, mas quando você pensa em investir no Facebook, você não está investindo em Facebook Ads e Facebook, é tudo Facebook Ads. Mesmo que você queira impulsionar uma publicação, você precisa estar na plataforma Facebook Ads para trabalhar isso, tá? Então, o correto é você colocar em Facebook Ads, investimento de R$7.000. Joia? Gente, parabéns. Eu vi que vocês tiveram um produto final, temos de criação algo muito legal, até chegar na foto final, tá? Foi um trabalho, mas é legal. Eu não sou fotógrafo, eu, Samuel, então, às vezes em que eu me meti a fazer foto, não ficou legal. Então, vocês tiveram essa humildade, depois de 2 tentativas, de chamar uma profissional que fez uma foto 10 e que resolveu o problema. E aí, quando a gente vê o resultado, com a aplicação da logomarca, endereço, ficou perfeito. Para quem não sabe, a gente tinha um plano B, caso não se conseguisse produzir foto, mas vocês conseguiram se superar e entregaram um resultado legal. Então, parabéns por vocês pela persistência e pelo resultado. Bom, pessoal, para a gente encerrar nossa semana, parabéns, né, por essa etapa, que teve aí todos os traumas que a gente já sabe, né? A gente agora do grupo com o trabalho pronto, com a pesquisa pronta, subiu, e vocês foram persistentes aí, superaram esses desafios e estão aqui hoje apresentando isso para nós. Então, parabéns. O slide preto, né, sempre falei que eu gosto muito, porque ele dá uma dimensão de cinema, né? Cai o recorte, então dá uma dimensão muito maior. Não concordo com a questão da luz. Talvez vocês tivessem ficado mais para frente, para você mudaria o foco de vocês e o slide ficaria mais fora da luz, da iluminação, né? Então, mas eu gosto muito do fundo preto, eu acho que dá uma seriedade, além de dar essa coisa de dimensão, né? A solução do palco sem o pneu é pegar o palco da Dart, da Eurobike, que eles trouxeram pilhas de pneus velhos que não combinam com a Eurobike. Então vocês pegam os pneus velhos deles e trazem aqui para recondicionar com vocês, é uma solução. Se fosse no mesmo dia, a gente fazia essa troca de palco aí. Eu anotei aqui a questão dos erros ortográficos, de slide, concorrentes direto, então está tudo anotado para passar para vocês com calma, né? Acho que a apresentação foi bem, vocês não demonstraram tanto nervosismo, mas assim, todos os três, aqui o Melchior interpreta melhor, né? Mas todos os três leram exatamente o mesmo slide, né? O Jonathan leu a ficha e vocês dois leram um slide. Então, assim, faltou mais essa interatividade, os slides são um apoio para a plateia e vocês interpretarem melhor, porque todos os três tinham segurança e capacidade da sua parte, sabiam o que poderiam falar, então faltou um pouquinho disso, acho que foi muita leitura aí. A missão, visão e valores vocês fizeram ou o cliente já tinha pronto? Fizemos. Eles não têm, assim, Tem que falar, tem que valorizar vocês, olha, a missão, a visão e valores o cliente não tinha, nós construímos, e aí você defende a visão, missão e valores, né? Tem um erro aí técnico de informação, né? Porque vocês estão falando, valorizando que ela faz 20 anos no ano que vem, e na texto da revista ela há mais de 15 anos, tá? Então tem uma interpretação aí. O e-mail sem valor eu já tinha anotado, todo mundo já falou. Anotei o institucional, que eu achei que estava
faltando alguma coisa, você já justificou, né? É uma opinião minha, pessoal, né, que eu não quero interferir nessa área aí. Eu acho que na fase B, quando mostra o website, aquela paisagem assim, de horizonte lá assim, acho que ele foge um pouco do conceito, do estilo das peças da campanha, né? Então, é uma opinião minha de ter ou padronizar, né? E o slogan que está repetido é a palavra monobloco. E o Jonathan me responde que é uma dúvida, né? O VT comercial, ele tem um preço de produção de 10 versões. As 10 versões são variações do combo. O que é isso? São variações do combo. Tá. Você falou que é muito legal, a gente sabe a dificuldade que vocês tiveram para orçar, né? Que vai, no caso da rádio, vai veicular a Jovem Pan, está no Alto Papo, e o testemunhal da Madalena. Então, você só falou Alto Papo como o programa que vocês vão patrocinar. Então tem que, ou abre toda a tabela e fala tudo, ou resume de uma vez o resto aí. Agora, tem um erro grave que eu corrigi no book, falei, pelo amor de Deus, não repitam, a mídia não pode vir no final, depois que a gente já viu a campanha. O plano de mídia ser apresentado pelo Jonathan, depois que a gente já viu a campanha, já viu a verba, já viu o gráfico, ele tem que estar antes. Porque aí no plano de mídia você defende a estratégia, a tática, por que escolheu tal veículo, aonde vai atingir a classe social que vocês defendem na pesquisa. Eu concordo com o Bruno na questão da classe A, que é uma coisa muito elitizada. Eu acho que a gente foge do nosso cenário aqui, né? Mas, assim, isso é um erro grave, porque aí se tornou repetitivo. Porque você falou de novo da região, falou de novo da verba, falou de novo do público, coisas que no planejamento foi defendido, no briefing de criação foi defendido, e na pesquisa foi comprovada o público que vocês queriam atingir. E eu corrigi isso no público, pessoal, inverte a mídia, porque ela não pode ir no final. Vocês não tiveram esse erro aí, realmente é uma coisa grave. O tempo foi 41 minutos e 30 segundos, um pouquinho acima, mas com os agradecimentos aí, então está dentro do permitido, não tem nada de penalidade para você. Mas acho que é uma etapa bem cumprida, a gente sabe as dificuldades que vocês tiveram aí, a gente acompanha mais de perto, nem todo mundo sabe. Então vale a persistência, vale o desafio, o nosso mercado aí, como o é um leão a cada hora, mas nem a cada dia mais. E a persistência é o segredo da gente ter o nosso sucesso aí, de ser ambicioso e persistente ao mesmo tempo. E a sua gratidão também é interessante. Parabéns, sucesso, obrigado por encerrar mais uma noite nossa, mais a nossa semana. Nos vemos daqui a pouco.